Vamos começar com a música. They are now one, we are here for the returns every now. Salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Daniel. E eu sou o Matheus. E você está assistindo mais um vídeo do DM Foot. E hoje o tema de hoje vai ser a história da Copa do Brasil. Um torneio fascinante com vários anos já de duração e um torneio que já foi disputado por grandes equipes brasileiras do nosso futebol. E antes de começar, galera, deixe seu gostei aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber novas notificações e deixe nos comentários aqui abaixo o que vocês estão achando do nosso canal. A gente já passou de 100 inscritos, muito obrigado, galera. Graças a Deus. E é isso. A Copa do Brasil foi inventada no ano de 1989, com o primeiro jogo sendo disputado por Flamengo e contra o Paysandu, onde o Flamengo conseguiu uma vitória por 2-0. A Copa do Brasil já teve 31 edições, com seu primeiro vencedor, que foi o time do Grêmio, que bateu o Ceará na final da Copa do Brasil. Tinha apenas 32 clubes, que eram basicamente os times que saíram bem no estadual ou então saíram bem no Campeonato Brasileiro da temporada passada, e de ano em ano foram crescendo o número de competidores até chegar em hoje, que tem 91 clubes que disputam em todo o continente brasileiro. A partir de 1987, o Brasileirão diminuiu de tamanho e com isso, clubes e federações de menor expressão ficaram bastante descontentes com a falta de encontrar clubes grandes pela frente. Com isso, todos os anos, clubes de baixíssimo faturamento podem se encontrar com grandes clubes como Atlético, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras e vários outros. Em 1989 e 93, a Copa do Brasil passava com o seu vencedor até a definição de um novo campeão. A partir de 1994, o time que vencesse 3 vezes a competição ficaria com o título em definitivo, o mesmo caso que era antigamente da Taça Jules Rimet, que era a antiga Copa do Mundo, onde o Brasil conquistou 3 vezes e conseguiu. E em 2001, com o time do Grêmio que conquistou 3 vezes, a taça ficou em definitivo com ele. E durante em 2001 e 2007, como não acontecia com outro time conquistar 3 vezes, decidiram criar uma nova taça para a Copa do Brasil. Em 2001 a 2012, quem jogava Libertadores não participava da Copa do Brasil. Agora, quem participa da Libertadores participa da Copa do Brasil. E começa nas oitavas. Times de baixo faturamento pegavam times grandes de maior faturamento e se empatasse, o time que estava jogando fora de casa passava. Mas antes disso não era assim. O time que empatava de fora de casa tinha um outro jogo pela frente. Tinha tipo um replay, como acontece nas Copas, que é lá na Inglaterra, Copa da Inglesa, Copa da Inglaterra. Um exemplo clássico assim de time de menor expressão, o time maior, seria tipo um Resende contra Flamengo, se empatasse, o time fora de casa ia passar. O time de fora passar. passava. E assim tá indo. E aí, antes da Copa do Brasil, tinha 3 fases até chegar nas oitavas de final, onde tinha só 16 clubes. Mas agora, com o crescimento dos clubes na competição, agora nós temos 4 fases. Na primeira e segunda fase tem apenas um jogo, no caso, se o time empatar se o time fora de casa empatar, classifica. Na terceira e na quarta fase tem jogos em casa e fora, são 2 jogos. E nas oitavas de final, como antigamente não tinha os times que disputavam Libertadores, não podia disputar com o Brasil, hoje a fórmula da disputa mudou, com os times vindo da Libertadores, os times que classificavam da quarta fase, os times que eram campeões da Série B, da Copa Verde, da Copa do Nordeste, se classificavam automaticamente para as oitavas de final. Temos algumas curiosidades da história da Copa do Brasil. Por exemplo, o maior time que já fez gols numa edição só da competição foi o time do Santos, que marcou 39 gols em 2010, na época que tinha o time do Neymar, André, Paulo Henrique Ganso, Rafael, Pará, enfim, tava todo mundo deitando. O primeiro artilheiro da história da Copa do Brasil foi o atacante Gerson. Na primeira edição ele marcou 7 gols, também ele é o jogador que mais vezes foi artilheiro da Copa do Brasil, 3 vezes, em 91, 93 e 95. O primeiro artilheiro estrangeiro da história da Copa do Brasil foi o nosso querido Petkovic, né, que fez aquela história bonita no time do Flamengo, jogando pelo Vitória, onde marcou 8 gols. Também tem outros pontos, a maior goleada da história é do time do Atlético Mineiro, ganhou de 11-0 em cima do time Caira, que acho que é o nome que se fala, entendeu? O jogo foi na Independência. Também outras curiosidades também. O maior artilheiro da história da Copa do Brasil é o nosso querido Romário, nosso baixinho, tem 36 gols. Logo atrás dele vem o Fred, que tá com 35, tá coladinho assim e já vai conseguir passar. E o Fred também é o maior artilheiro de uma só edição da Copa do Brasil, onde marcou 14 gols na primeira passagem pelo time do Cruzeiro. Os maiores participantes da história da Copa do Brasil foram o Vitória e o Atlético Mineiro, que participaram 31 vezes. Também o Atlético Mineiro nunca se classificou para Libertadores, por isso que participaram da Copa do Brasil. E o maior público, por incrível que pareça, sim, foi a final da Copa do Brasil de 1999, onde foi Botafogo e Juventude. Porra,
O jogo teve mais de 101 mil pessoas no estádio Maracanã, o palco dos palcos da história do futebol mundial. E só para completar aqui também, os 4 times que mais chegaram às finais de competição foram, lógico, o Cruzeiro e o Grêmio 8 vezes, e o time do Flamengo chegou 7 vezes, e o time do Corinthians que chegou 6 vezes. E também o jogador que mais vezes foi campeão do torneio foi Roger Machado, que ganhou 4 vezes a Copa do Brasil, 3 pelo Grêmio e 1 pelo Fluminense. E hoje ele é comentarista do Sport. Na nossa opinião, essas são as 3 maiores finais. Cruzeiro e São Paulo em 2000. O time do Cruzeiro, no primeiro jogo, empatou em 0x0 com o time do São Paulo no Morumbi. E no jogo de volta no Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 2x1 com aquele golaço de falta. Nossa, que eu não esqueço. Golaço, velho. Corinthians e Inter em 2009. Onde o Ronaldo tava deitando. O primeiro jogo ficou 2x0 pro Corinthians lá no Pacaembu, né? Na época que não tinha o Itaquera, né? Que a porra. E no jogo de volta no Beira-Rio, o D'Alessandro ficou puto pra caralho, mas acabou ficando 2x2, o Corinthians sagrou campeão da Copa do Brasil. E Palmeiras e Santos em 2015, foi um jogão. O primeiro clássico paulista que teve, né, Dudu deitando no jogo, fazendo os 2 gols no jogo de volta, e Ricardo Oliveira fazendo o gol, diminuiu mais antes no primeiro jogo. O Gabigol tinha feito o gol da vitória do time do Santos, também eu lembro daquele gol que o Neilson perdeu, né? Nossa, puta que pariu. Mano. Mas nos pênaltis, quem foi melhor foi o time do Palmeiras, onde Fernando Praz converteu a última cobrança para o time do Palmeiras e sagrou campeão da Copa do Brasil. O maior campeão brasileiro da história do futebol. Agora vamos falar das nossas queridas Zebrants. A primeira final será Criciúma e Grêmio. Ficou de 1x1 no primeiro e 0x0 no segundo, de 1991. Ai, Grêmio. E em 1999 tivemos Botafogo contra a Juventude, primeiro jogo na casa da Juventude lá em Rio Grande do Sul. Juventude acabou ganhando por 2x1. É esse jogo que teve o maior público, né? Não, foi o jogo da volta, que foi no Maracanã. Ah, sim. Claro, que naquele tempo tinha mais botafoguense, sabe, entendeu? E a última final foi Paulista versus Fluminense em 2005. O primeiro jogo ficou de 2x0 e o segundo ficou de 0x0. E assim o Paulista foi campeão da Copa do Brasil. E se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, tem documentário, tem tudo. Tá muito foda, muito legal. E esse foi mais um vídeo do DM Foot, galera. Se vocês gostaram, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve aí e é nóis. Muito obrigado, galera, pelos 100 inscritos e continuem se inscrevendo no nosso canal. E é isso aí, galera. Muito obrigado, é nóis. Valeu.